Bom dia a todos, bom dia a todas. Não poderia deixar de falar sobre a necessidade, diante do avanço da Covid-19 na Europa, no continente africano, na própria Ásia, de dizer da pertinência das decisões que levaram ao cancelamento de eventos como Carnaval e Réveillon. É um momento em que nós continuamos a ver crescimento de óbitos no mundo. Na Alemanha, por exemplo, a situação é gravíssima. Isso se deve principalmente a quê? A lentidão no processo de progressão da vacinação. As pessoas têm desistido de se vacinar, dando margem a negacionismos de toda a sorte. Não é apenas falta de vacina, não custa nada dizer que, por exemplo, na África, tem países com apenas 8% de vacinação, que estão com sobra de vacinas, inclusive, então não é apenas um problema em relação à questão de acesso à vacina, tem fatores culturais envolvidos. Isso é tão prova que aqui no Maranhão nós temos até 86% de primeira dose e menos de 50% de segunda dose. São Luís, inclusive, é uma das cidades com maior condição de chegar e dizer que tem uma boa cobertura vacinal, porque nós chegamos já próximos, inclusive, a 80% da segunda dose. Portanto, onde houve vacinação, não está tendo de maneira intensa uma nova onda. Esses casos graves que levam a óbito têm sido prioritariamente ocorridos em pessoas que não foram submetidas à vacinação. Portanto, não adianta negar a importância da vacina. A vacina previne, sim, casos graves, previne óbitos, boas vacinas. Em relação à variante Ômicron descoberta na África do Sul, é uma variante que ainda está sendo estudada, mas que, num primeiro momento, não parece estar relacionada a casos graves da doença. A África hoje tem apenas 24% da população vacinada. Essa variante, ela foi gerada aparentemente em pacientes imunocomprometidos, soropositivos, HIV positivos, onde o vírus passa mais tempo e, portanto, há uma possibilidade de desenvolvimento de mutações. No Brasil, a gente ainda não tem nenhum tipo de confirmação de casos da Ômicron, porém, providências estão sendo tomadas e o cancelamento do Carnaval deve ser regra em todos os lugares. O Carnaval é um evento diferente, como eles dizem às vezes, porque na campanha eleitoral falaram isso. Tudo bem, a aglomeração da campanha eleitoral não é correta, mas ela não se compara a 3 mil pessoas, 3 milhões de pessoas, ela não se compara com 3 milhões de pessoas em Salvador, acontece, milhões de pessoas no Rio, milhões de pessoas no Carnaval da Paulista, de vários lugares do Brasil, e um intercâmbio, inclusive, de secreções. As pessoas se beijam nesse momento, tem uma transmissão exagerada, a proximidade é muito grande de pessoas de todo o mundo. Então, muito acertada a decisão. Em relação à escolha ontem pelo governador Flávio Dino, para não restar dúvida em relação ao que aconteceu na reunião, a gente tem que ler os tweets. Na segunda reunião com 13 partidos que compõem o governo, manifestei a posição de apoiar a pré-candidatura do Carlos Brandão ao cargo de governador. Agora, os partidos vão debater em busca de unidade. O governador Flávio Dino disse: meu candidato é Brandão, posição. Partidos agora, quem quiser unidade, que venha para construir a unidade, inclusive todos estão convidados. Agradeceu a presença de todos os candidatos e marcou uma nova conversa para janeiro. Mas a conversa não é para reavaliar a posição, não é para ouvir de partido quem vai ser o candidato. A escolha foi tomada. Ele manifestou posição. O processo de definição está em andamento para a eleição de 22. Chapa de vice, primeiro suplente senador, segundo suplente senador, com uma visão democrática de ouvir os partidos, não de atender o que os partidos colegiarem. Portanto, decisão tomada, Carlos Brandão, candidato de Flávio Dino em 2022. Preciso comentar aqui uma situação muito rapidamente que aconteceu ontem em relação à empresa Pratique, no desempenho das nossas funções enquanto presidente do motoclube. Nós fizemos uma reunião para tratar da continuidade ou não da empresa junto à moto, até porque era interesse nosso manter esse contrato. Fui avisado no meio da reunião que o representante comercial, o Anderson PS Silva,
se considerava desrespeitado porque a presidência ainda não tinha conversado com ele. Ora, nós temos questões muito mais importantes em relação à ata, que só conseguimos na quinta-feira passada, conta bancária, pagamento de jogador. Não, um minuto de tolerância, por favor. Não era uma necessidade imediata, questão de conversar com a Pratique. Aí ele começou a alterar tom de voz. Nós fomos notificados por ele na reunião de que haveria um suposto débito de R$21 mil com o Motoclube. A única coisa que eu perguntei para ele foi, eu gostaria de ver o contrato para saber em que termos foi pactuado o acordo. Porque eu não conheço ele, então tem que pedir um contrato. Enquanto presidente, o agir deve ser institucional. Ele ficou evidentemente transtornado com a coisa e só nos levou a suspeitar de que tivesse algum problema. Disse que tinha um contrato registrado em cartório. Até o momento ele postou um contrato que tem uma rubrica do Natanael, não tem nenhum tipo de selo de cartório no contrato e parece, nesta análise inicial, que se trata de um contrato de gaveta. Pedi ao Natanael agora pela manhã a cópia do contrato, ele não me respondeu até o momento, leu a mensagem e não respondeu. Estou esperando para que a gente, de fato, veja se esse contrato ele é pleno, ele está, de fato, atendendo todas as necessidades legais do fato. E outra coisa que ele colocou, para ver como a pessoa não sabe nem ler o que tem no contrato, tem lá dizendo, caso o Moto tenha outro fornecedor, faça proposta de material esportivo, o mesmo deverá pagar R$100 mil a Pratique. O mesmo é o fornecedor. Fizeram um contrato que criaram uma obrigação para terceiro dentro do contrato, só que um terceiro que é indefinido, não se sabe nem se eventualmente coadunaria com uma decisão como essa. Então, assim, uma verdadeira bagunça, e eu digo à torcida do Moto, pode ficar tranquilos, que essa forma de fazer gestão acabou, essa bagunça acabou no Motoclube.